Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor que está ali pensando no jogo deste final de semana contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e também de olho do jogo da Libertadores na próxima quinta-feira. Vamos ver aí como o Crespo está preparando o time para esses dois jogos importantíssimos do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários, se você quiser, é claro. E vamos aí com o vídeo. Joga no domingo, tá? Às 5h30 da tarde recebe no Morumbi o Botafogo, que vem dessa eliminação, então, na Copa do Brasil e eliminação na Libertadores. E, claro, semana que vem também tem Libertadores para o Tricolor, Edu. É isso, Bruno, tudo bem com você? Bom dia a todos no estúdio. Deixa eu começar com uma notícia que está lá, apurada pela nossa equipe do digital no espn.com.br. O Besiktas pensou em contratar o Ferreirinha, que chegou no ano passado, custou 22 milhões de reais e tem contrato até dezembro de 27. Porém, foi só assim uma consulta. O São Paulo de cara já descartou porque perdeu muitos atacantes e se perder o Ferreirinha, aí fica bem enfraquecido. Aliás, o Ferreirinha é uma das possibilidades para o jogo de domingo, como você citou, contra o Botafogo. 3 jogadores apresentados, entre eles o Rigoni, e o Rigoni ontem apresentado disse que pode jogar, se assim quiser, o Hernan Crespo como atacante. Ele não é um atacante de área no estilo Caleri, no estilo André Silva ou até Rian Francisco, mas ele pode jogar nessa posição. Então ele deve ser o substituto do Luciano, que está suspenso. Luciano e Bobadilha suspensos, o Enzo Dias volta e tem muita gente voltando do departamento médico. Mas o Alisson deve ser titular no lugar do Bobadilha. O Arboleda e o Marcos Antônio, que provavelmente volta, devem ficar no banco de reservas. Então é o São Paulo mais parrudo para a sequência da competição do Campeonato Brasileiro. É um jogo de 6 pontos, o 5º contra o 7º colocado. São Paulo tenta se recuperar. Algumas notícias de bastidores, Bruno, até para você e os companheiros entenderem. Ontem aconteceu algo aqui no São Paulo que não acontece sempre, aliás, fazia muito tempo. Depois da apresentação do Rigoni, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, ficou conversando com a gente por mais de uma hora aqui. Chamamos assim uma entrevista informal, sem microfone, sem câmera, mas falando sobre diversos assuntos. Então ele falou muito do Ferreirinha, falou que o Ferreirinha é um jogador muito importante e talvez nessa visão dele o não do São Paulo a essa consulta do Besiktas. Explicou que o Enzo Dias já bateu a meta, vai ser contratado, está em contrato, batendo a meta ele teria que ser contratado e que faltam 4 jogos para o Galopo bater a meta no River. Se o Galopo bater a meta, falta muito jogo até o final da temporada, aí o Enzo Dias entra como parte do pagamento do River ao São Paulo. E se os dois se classificarem na Libertadores, Bruno, River e São Paulo, haverá um acordo para que o Galopo enfrente o São Paulo, o Enzo Dias e o Tapia enfrentem o River Plate. Mas antes desse acordo, precisam passar pelas quartas, Brunão. Tem LDU e tem o Palmeiras aí pela frente e a gente, claro, vai acompanhar na melhor cobertura aqui na ESPN na semana que vem. Obrigado, viu, Edu? É isso aí, vem aí Libertadores. No Morumbi, contra o Tricolor, e o Rafael Tolói, eu falava no começo do programa sobre reforços e possibilidades de estreia, o Rafael Tolói tá muito bem e pode estrear, pode ser titular, né, do São Paulo contra o Botafogo. Lembrando que o Arboleda, que ficou um tempão fora, também está treinando sem restrições. O Ferrarese estava com a seleção venezuelana, então talvez seja uma dúvida, né, para essa partida. Então abre um espaço aí para essa estreia do Rafael Tolói. E outra estreia que pode acontecer é do Rigoni. E ser acelerada, inclusive, né? Porque o Rigoni chega para uma vaga muito importante para o São Paulo, já que ele não tem André Silva, não tem Caleri, não tem Rian Francisco, todo mundo machucado e que nenhum deles tem previsão para voltar esse ano. Então, o Rigoni deve ser titular, né? Acabou de chegar. Lembrando que ele tem meta, né? Ele precisa jogar pelo menos 12 partidas como titular, pelo menos por 45 minutos, para conseguir ter a renovação para o ano seguinte. Então, tem essas duas expectativas, já que o Luciano também está suspenso. Então, são jogadores que devem aparecer como novidade. Joga quem não joga, o pessoal tá querendo saber se o Rigoni vai estrear ou não. Mas eu tô de olho ali na nossa tarde, ó, São Paulo falando sobre um novo Lucas e acredita em retorno definitivo aos gramados. Mas já? Como é que tá a recuperação do Lucas, né? Essa questão que tá ao longo de toda a temporada aí preocupando o torcedor são paulino, Éder? Já ainda não é para agora, mas a informação aqui que a gente apurou ontem lá no CT, inclusive, é que o São Paulo está muito confiante de que essa vai ser a última vez que essa lesão vai atrapalhar o Lucas.
Falaram que vem um novo Lucas, que ele tá mais animado, tá mais solto, não tá preocupado, não tá aquele Lucas que fazia um movimento e ficava preocupado. O Lucas fez mais de 15 ressonâncias magnéticas, nenhuma apontou nenhum problema no joelho, mas mesmo assim ele estava com aquela pulga atrás da orelha. E a gente viu na publicação dele nas redes sociais, falando que o joelhão tá 0 bala, né? Graças a Deus o joelhão tá 0 bala. Então um pouco da preocupação que ele vinha sentindo com essa lesão que ia e voltava. Aumentava um pouco a carga de treinos, voltava a sentir. E aí depois dessa artroscopia que ele retirou a fibrose e ele viu que o joelho dele tá bom, ele tá mais leve, tá conseguindo se recuperar aí melhor, fazer tudo, né? Sem nenhuma limitação, sem medo. E isso que o São Paulo tem visto um novo Lucas e acredita que dessa vez, finalmente, quando ele voltar, vai ser para ficar e não vai mais voltar atrás nesse mesmo problema. Que bom, que bom. É o que o torcedor espera, né? O que a gente espera ver o Lucas jogando bem, performando. Dá para ter alguma expectativa de data e de repente Libertadores, LDU? Dá para projetar alguma coisa? Todo mundo acha difícil que ele fique no banco no segundo jogo contra a LDU, mas existe uma possibilidade. E é no dia 25. No segundo jogo. Daqui 2 semanas. Exato. Então, pro primeiro jogo, não tem chance. Pro segundo jogo, tem uma pequena possibilidade, não iniciando, ficando no banco de reservas, mas ainda também bastante difícil. E aí, se o São Paulo avançar, ele estaria à disposição para a semifinal. O Oscar ainda também está fora das quartas de final, então os dois não devem atuar contra a LDU. Primeiro jogo na altitude, segundo aqui, né? Certo. Agora, falando de campeonato brasileiro, Éder, todo mundo quer saber qual vai ser esse time que volta agora depois da data FIFA, né? Ontem a gente estava conversando, eu e o PVC aqui, e o PVC tinha uma previsão de Rigoni com o Luciano nesse ataque, porque o Crespo tem que quebrar a cabeça, né? Ele não tem várias opções, ele não tem Caleri, ele não tem André Silva, enfim, o Rian Francisco que não é tão utilizado, mas enfim, não deixa de ser uma opção também. A tendência é Rigoni e Caleri formando uma dupla de ataque nesse fim de semana? O Rian não dá porque ele tá machucado, né, Luiz? Então ele não volta mais esse ano. O Luciano está suspenso no jogo de domingo. O Luciano está suspenso no jogo de domingo. Ah, nesse jogo agora? De novo, acho que é. Ah, então a gente está falando da Libertadores, né? Libertadores. A informação é que quem pode estrear é o Tolói. O Tolói estava jogando, mas ficou um tempo parado, ele não jogou tanto na última temporada, mas vinha ali treinando com a Atalanta e tem treinado bem lá no São Paulo e tem a possibilidade do Tolói já jogar. O Rigoni é outro que o Crespo tem muita confiança no Rigoni, pode ser que ele já chegue até sendo titular. A gente vai ter que esperar, mas é bem verdade, o Crespo não tem muitas opções, né? Então é para isso também que veio o Rigoni, já imaginando que o Henrique pudesse ser vendido, o Rigoni já foi contratado. Olha só, o Luciano está suspenso domingo e o Bobadilla está suspenso domingo. O Rafael Tolói, eu tenho quase certeza que vai começar jogando, porque ele precisa preservar zagueiros para quinta-feira. Mas o Arboleda está recuperado. Acho que o Arboleda não começa o jogo, mas o Arboleda tem que jogar. Arboleda, Alisson e Marcos Antônio vão jogar pedaços do jogo de domingo para poderem ir para Quito e jogarem domingo, em Quito. Arboleda titular em Quito, Marcos Antônio titular em Quito. O Marcos Antônio acho que é um pouco mais difícil que o Arboleda. Não sei se ele joga contra o Botafogo, mas a gente vai ver. Mas vai estar ali à disposição. Eu hoje, os telefonemas que eu dei de manhã, eu entendi que ele vai jogar um pedacinho contra o Botafogo para viajar para Quito. Começar. Mas é dúvida, é o que o Éder está dizendo. A Arboleda, Marcos Antônio e Alisson podem entrar pedaços do jogo de domingo para irem para Quito, para você entender se tem condição de jogar em Quito ou se não tem. O Luciano descansa porque está suspenso, o Bobadilla também. Então pode jogar Luan, pode jogar Pablo Maia, Rodriguinho. E acho que o Tolói entra porque se você não tem convicção do Arboleda em Quito, se você perder um dos 3 zagueiros, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, você não tem o trio titular. Que está jogando, o Arboleda é titular, mas não tem o trio que está jogando no jogo mais decisivo da semana, que é contra a LDU. Que é quinta, né? É quinta-feira. É um tempo a mais aí. Né? Aí ele tem que dosar, né? Fazer essa engenharia aí para ter as peças mais importantes no jogo mais importante, que claro, né? Mata-mata de Libertadores. Júlio, um ataque muito desfalcado. Você gosta dessa opção Ferreirinha e Rigoni? Você gosta da chegada do Rigoni? Teve uma frustração enorme, né? O Marcos Leonardo não veio e tal.
ficou com o Rigoni. Você acha que pode acrescentar? Dormiu, né? Dormiu com o Marcos Leonardo, acordou com o Rigoni. Exato. Assim, gente, ninguém tava vendo o Rigoni lá no México, né? Jogou pouco, fez poucos gols, os números não são tão maravilhosos, mas é um jogador de confiança do Crespo. E jogador de futebol, às vezes, só precisa de um ambiente, de um técnico que lhe dê confiança para que ele renda. Eu acho que vai ser importante. A priori, a vida inteira colocaria o Ferreirinha para jogar no jogo da Libertadores, ainda mais no jogo em que possivelmente a LDU, por jogar em casa e vendo o que fez contra o Botafogo, vai pressionar muito. Você pode tentar aproveitar espaço com jogador de velocidade. Eu não arriscaria o Rigoni. Agora, para saber o que o Rigoni pode entregar, só vendo, né? Então, o Rigoni falou sobre esses números na coletiva de apresentação dele lá no Super CT, e ele falou que ele reconheceu que os números dele não eram bons e disse que no São Paulo é onde ele se sente em casa, que ele custou a conseguir se sentir em casa nos outros clubes, a se sentir bem, a se sentir feliz, e que ele queria voltar para o São Paulo há algum tempo. O São Paulo tentou ele em janeiro também, muito porque ele se sente em casa, se sente melhor jogando no São Paulo, e ele aposta nisso para conseguir retomar o bom futebol. Contrato do Rigoni, 6 meses de empréstimo até o final do ano, e tem uma cláusula com metas para ser renovado por 1 ano. A cláusula, 12 jogos. O São Paulo tem 18 para fazer até o final do ano. Se o Rigoni atuar em 12, pelo menos 45 minutos, o contrato dele é automaticamente renovado por mais 1 ano. Perfeito. Agora, a situação financeira ainda está pegando no São Paulo, né? Foi o assunto da semana, aliás, é o assunto recente, mais recorrente dos São Paulinos. PVC, Marco Aurélio Cunha, né, um conselheiro, né, muito gabaritado no São Paulo, uma voz muito imponente no São Paulo. Ele está preocupado com esse momento? Eu vi uma entrevista dele, ele falando sobre a questão de o que é a vida econômica do São Paulo hoje, e ele fala, é uma catástrofe. É claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem política do clube no meio do caminho, né? E o Marco Aurélio é uma figura política do clube. Mas ele fala, uma catástrofe, por quê? Porque a dívida não parou de crescer. Eu até tenho feito a ponderação, a dívida diminuiu a velocidade do crescimento. A dívida não está crescendo no mesmo nível que ela crescia. Mas ela não parou não estancou. A situação econômica não estancou. É um final de semana muito de ebulição no São Paulo por causa da reunião de segunda-feira para apresentar o projeto do Fundo Cutia. Seria uma SAF da base, né? É um fundo para você criar uma gestão, um programa operacional, como diz o Júlio Casares, e colocar ali entre 250 milhões e 300 milhões de reais por 15 anos, e os acionistas do fundo vão ter 30% do que der de lucratividade das vendas dos jogadores do Sub-15, 17 e 20. Esse valor ele pode ser revisto a cada 5 anos. Exatamente. Seja, janelas de 5 em 5 anos para rever esse valor. Você pode entrar e comprar de volta os 30%. Eu não gosto dessa estratégia do São Paulo. E o ponto, Júlio, que eu estou batendo aqui nessa semana é o seguinte, o São Paulo vendeu mal neste ano, certo? Está todo mundo de acordo que vendeu mal. Sim. Mas vendeu 257 milhões de reais em 1 ano da base. Então, para que você vai ceder 30% por... É claro, porque por que querem comprar ou serem sócios da base? Sim. Pô, até eu quero, pô. Você bota pouco dinheiro e tira um lucro gigantesco. 1 venda, 2 vendas. E estão sendo discutidos os tempos, né? Falaram 5, mas pelo que se sabe, são 15 anos. Se é para privatizar, privatiza o clube. A cada 5 anos você pode rediscutir esses 30%. É isso. Tá essa política tá bem efervescente e vai ser ainda mais a segunda, né, Éder? É isso aí, é daqui para pior, né, Luísa? Falei com algumas pessoas que falaram que assim, a eleição não começou ainda, mas está tudo se movendo muito. A gente já falou aqui várias vezes sobre a questão de Morumbi contra Barra Funda, e acho que quem consegue ler um pouco das entrelinhas do Morumbi e da Barra Funda, do São Paulo em si, entende algumas coisas. O Casares deu uma entrevista recente em que ele fala, então a gente não tem como dizer se é com letra maiúscula ou com letra minúscula, mas quem conhece um pouco do São Paulo entende a letra maiúscula, quando o Casares fala que o futebol precisa se pagar, quando ele justifica a venda do Henrique Carmo.
e é o futebol com letra maiúscula, porque é o departamento de futebol que precisa se pagar. Então é mais uma indireta, é essa guerra que continua e vai continuar e vai aumentar, porque o orçamento que foi feito para ser cumprido pelo futebol, quem é do futebol fala que era impossível de cumprir, porque tinha que mandar metade do time embora, basicamente, enquanto o pessoal do Morumbi acha que tinha que ser cumprido de qualquer jeito, porque era aquele orçamento que ia fazer o São Paulo não ter déficit. Então você continua nessa quase que uma guerra entre o Morumbi e Barra Funda. Então passou pelo Corinthians e o São Paulo enfrenta o Botafogo. O Botafogo pneuzão arreado, não tem mais nada a fazer no campeonato, mas o São Paulo também cheio de desfalques e com todas as questões fora de campo. Tô certo, Arnaldo? Sim, vai ser um São Paulo bem diferente. Ontem a gente deu uma passada aí nas ausências. São várias ausências, 2 fundamentais por suspensão, Bobadilla e Luciano, e possivelmente algumas novidades, né? Você tem ali, o Massini falou da possibilidade de estreia do Andreas, o São Paulo tem 3 possibilidades de estreia. A provável formação inicial teria o Rafael Tolói, seria o primeiro jogo dele pelo São Paulo depois da volta. E o Mailton e o Rigoni devem ficar no banco. O problema do São Paulo, sobretudo, contra o Botafogo, cada semana um setor mais problemático. Contra o Botafogo é do meio para frente. Porque o Bobadilla está suspenso, o Marcos Antônio está voltando de lesão, não vai começar. E na parte ofensiva, já sem o André Silva, ainda não tem o Luciano. Então, a grande dúvida é quem vai jogar no ataque, né? Se o Crespo vai dar uma chance para o Dineno começar, se ele vai jogar sem centroavante, vai jogar com o Rigoni de início, por exemplo. Então, essa que é uma dúvida grande para o time que está com um olho também, evidentemente, em Quito, né? Então, alguns jogadores que estão voltando de lesão, como o Arboleda e o Marcos Antônio, não iniciam o jogo e vão se preparar para na quinta-feira que vem, possivelmente estarem de volta no que seria mais próximo do time titular do São Paulo contra a LDU pela Libertadores. Tem um zum rolando aí de Ferreirinha no Besiktas. Não. Mas assim, eu sei, tudo bem, pode não ser nada, mas se tiver, o São Paulo vende, né? Eu acho que não agora, viu, Tironi? Só se for uma proposta muito boa. Porque agora você tem... qual tem sido o critério? Você vende quem não é titular do seu time, né? A preço de banana. Agora já acabou esse... Então, se você não tem... Você vendeu o Henrique do Carmo, vendeu o Ferreirão. Você está com todos os centroavantes machucados e o Ferreirinha está jogando como titular do ataque. Eu acho que em condições normais, uma boa proposta pelo Ferreirinha seria aceita por qualquer clube. O problema é que agora não são condições normais. São Paulo não tem muito jogador de ataque, né? Então eu acho que isso aí, assim, sai no jornal turco. A janela turca ela fecha depois das outras europeias. Fecha hoje à noite. Se estourar, vai estourar hoje a notícia. Assim como a grega, né? Que também fecha depois. E depois só fica do Catar aberto, se não estou enganado. Então, teria que ser para hoje, né? México fecha hoje também. México também. México, exatamente. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Botafogo, que é o próximo adversário do São Paulo neste domingo, às 17h30, em partida que será disputada no Morumbi. Como podemos ver aqui, a classificação atualizada do Brasileirão, a equipe do Botafogo está na 5ª colocação. Em 20 jogos somou 35 pontos. Já o São Paulo, 7º colocado do campeonato, 22 jogos, 32 pontos. O São Paulo tem 2 jogos a mais em relação ao Botafogo. É muito importante o São Paulo vencer esse jogo no Morumbi, porque é um concorrente direto a estar ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Pelo menos o São Paulo tem que brigar por isso na competição para garantir pelo menos uma vaga na próxima Libertadores do ano que vem. Por mais que o São Paulo tenha um jogo contra a LDU na próxima semana, mas o jogo será somente na quinta-feira. E como vinha de um período bom de descanso,
é força máxima contra a equipe do Botafogo, força máxima contra a equipe da LDU, e aí já no próximo final de semana a equipe pode poupar, porque o jogo da volta contra a LDU no Morumbi vai ser importantíssimo. E também tem a questão da altitude lá na quinta-feira, que com certeza os jogadores estarão muito mais desgastados. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Botafogo. São 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe foi eliminada da Libertadores para a LDU. Se o Botafogo tivesse se classificado, seria o próximo adversário do São Paulo pela Copa Libertadores. Mas foi eliminado das Copas também. Foi eliminado também na Copa do Brasil contra o Vasco. Empatou os 2 jogos, mas foi eliminado na disputa dos pênaltis. Ou seja, é uma equipe que agora só vai focar o seu campeonato, a sua disputa no ano, no Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um concorrente direto para brigar ali pelo G6 do Brasileirão. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do São Paulo contra a equipe do Botafogo. São 4 empates e 1 vitória da equipe do Botafogo, que foi na temporada passada, onde venceu o São Paulo pelo placar de 2-1. Os jogos da Libertadores do ano passado foram 2 empates, onde o São Paulo acabou sendo eliminado nos pênaltis. Ou seja, é um jogo complicado, um time enroscado no retrospecto recente para o São Paulo. Vamos ver como o Crespo vai montar esse time para o jogo contra o Botafogo. Eu acredito que vá com sua força máxima, até porque vem de um longo período de descanso de 15 dias devido à data FIFA. E contra a LDU, acredito também que será um time muito forte para trazer o resultado e decidir aqui no Morumbi. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!